Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é do setor 143, módulo 5, que está aí no seu material do COC, na página 302. Nós vamos continuar hoje aquele assunto que nós iniciamos na aula passada, referente aos ciclos biogeoquímicos. Naquela ocasião, nós estudamos o ciclo da água e o ciclo do carbono. E hoje a gente vai fazer o estudo do ciclo do nitrogênio, um ciclo extremamente importante para a compreensão dos fenômenos naturais, ok? Pois bem, o nitrogênio ele é um elemento que compõe o gás nitrogênio. Ele é componente do N2, o elemento nitrogênio compõe o gás nitrogênio. E o principal reservatório de nitrogênio na forma gasosa é a atmosfera, onde esse gás se encontra numa concentração de aproximadamente 78% do ar atmosférico. Além disso, o nitrogênio ele faz parte das proteínas, uma vez que ele entra na composição dos aminoácidos, que são as unidades formadoras das proteínas. Lembrem-se que os aminoácidos eles têm o radical amina, NH2, e o radical ácido, por isso o nome aminoácido. Também entra o nitrogênio na composição dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, por sua vez, eles são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. E os nucleotídeos eles têm três componentes importantes que são o fosfato, representado por uma bolinha, uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, representada por um pentágono, e uma base nitrogenada, que é onde o nitrogênio ocorre. Essa base nitrogenada, representada na figura do nucleotídeo como um retângulo geralmente, ela pode ser adenina, timina, guanina, citosina ou uracila, ok? E também o nitrogênio é um elemento que faz parte da molécula de clorofila. Daí dá para vocês perceberem a importância do elemento nitrogênio. Ele compõe as nossas proteínas, os nossos ácidos nucleicos e uma das mais importantes moléculas dos vegetais, que é a molécula de clorofila. Apesar dessa importância do nitrogênio para a formação das nossas moléculas e das moléculas dos demais seres vivos, a maioria é incapaz de obter o nitrogênio na forma em que ele se encontra na atmosfera, que é na forma de nitrogênio gasoso, N2, reservatório atmosfera. Os seres vivos, em geral, não conseguem aproveitá-lo diretamente desse reservatório. Dessa forma, a nossa pergunta tem que ser: como que os seres vivos conseguem o nitrogênio que necessitam? Começando pelas plantas, que são geralmente os mais importantes produtores terrestres, elas absorvem o nitrogênio do solo. E esse nitrogênio no solo, ele se encontra em duas formas predominantes que as plantas aproveitam, que são a amônia, o NH3, e o nitrato, o NO3-. Então são essas formas de amônia e de nitrato que as plantas absorvem do solo. Eventualmente, plantas aquáticas obtêm essas substâncias da água. E quando a gente trata, por exemplo, de algas, que são os principais produtores aquáticos, a mesma coisa acontece. Ou obtém o nitrogênio na forma de amônia, ou obtém o nitrogênio na forma de nitrato, absorvendo esses elementos diretamente da água. Já os consumidores, exemplificados aqui pelos animais, os consumidores eles obtêm nitrogênio pela nutrição. Por meio da ingestão dos seus alimentos, é que o nitrogênio vai passar dos produtores para os consumidores primários e aí sucessivamente para os consumidores secundários, terciários, quaternários e até para os decompositores. Então, quando a gente fala dos animais, a gente está se referindo a um exemplo de consumidores. Todos os consumidores, inclusive os decompositores, vão obter o nitrogênio de que necessitam por meio da sua nutrição, seja pela ingestão, seja pela absorção, seja pela fagocitose, qualquer que seja o processo que o consumidor utiliza, ele vai utilizar desse processo para obter o nitrogênio que necessita. Certo até aí? O que deu para perceber até agora é que o nitrogênio é um elemento fundamental por fazer parte de moléculas importantíssimas e que nem plantas e nem animais
e nem a maioria dos seres vivos é capaz de utilizá-lo na forma em que ele se encontra abundantemente na natureza, que é o nitrogênio gasoso. Pois bem, aí a pergunta que a gente passa a fazer é a seguinte: como que aparecem esses elementos amônia, nitrato na natureza, se o nitrogênio se encontra principalmente na forma gasosa na atmosfera? Bom, a gente vai explicar isso e aí que a gente didaticamente divide o ciclo do nitrogênio em 4 etapas, apenas para a gente ter mais facilidade, ter uma organização na compreensão desses fenômenos envolvidos na produção de substâncias nitrogenadas que os seres vivos podem obter. A gente começa num processo que a gente conhece como fixação. O que vem a ser a fixação? A fixação nada mais é do que a transformação do nitrogênio gasoso em compostos como, por exemplo, a amônia. Didaticamente, a gente considera a fixação a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Eventualmente, podemos até obter outras substâncias contendo nitrogênio nesse processo além da amônia. Porém, repito, por questões didáticas, a fixação é considerada a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Existem 3 formas de fixação, também abordadas por questões didáticas. A fixação chamada física, que é realizada por meio de relâmpagos que ocorrem quando tempestades se formam. Se você observar na imagem, nós temos aí os elementos necessários para a formação da amônia, que é o NH3. Nós temos o nitrogênio gasoso na atmosfera, e nós temos o oxigênio, tanto na molécula de água, dessa atmosfera rica em vapor d'água em função das nuvens de tempestades, como também o oxigênio presente no gás oxigênio, que ocorre numa proporção de 21% da atmosfera, também uma proporção bastante elevada. Os relâmpagos, eles podem fornecer a energia que é necessária para a combinação do nitrogênio gasoso com o oxigênio que está na atmosfera e formando dessa forma a amônia. Essa amônia, como a gente sabe, ela é bastante solúvel em água, vai se misturar com a água da chuva e vai precipitar, alcançando os solos das florestas e dos ambientes naturais e até, eventualmente, claro, os ambientes aquáticos. Essa amônia vai parar nos ambientes aquáticos também. Portanto, você observa aí uma maneira pela qual o nitrogênio gasoso é convertido em amônia e esta amônia agora está disponível para os vegetais e para as algas absorverem, ou por meio das suas raízes ou por meio de absorção direta, como no caso das algas. Deu para entender? Então essa é a fixação física, em que relâmpagos promovem a formação da amônia na atmosfera. A fixação química, também conhecida como fixação industrial, consiste na produção dos adubos, também chamados de fertilizantes, pela indústria química. A gente sabe que os adubos que contêm nitrogênio, eles são conhecidos como NPK, eventualmente até NPKS, que são elementos que ocorrem com grande frequência nesses adubos, o nitrogênio, o fósforo, o potássio e até mesmo o enxofre. Esses adubos, eles costumam ter um preço razoavelmente elevado e a explicação para isso está no fato de que a combinação do nitrogênio com outros elementos para a formação de substâncias aproveitáveis pelas plantas, como a amônia ou nitrato, é um processo extremamente custoso em termos energéticos. E aí a explicação do elevado custo que os adubos nitrogenados geralmente apresentam. Mas é uma forma que existe para disponibilizar amônia ou para disponibilizar o nitrato para os vegetais poderem absorver. Geralmente esses adubos contêm o nitrogênio na forma de nitrato, que é a forma mais assimilável pelos vegetais. E por último, nós temos a fixação, lembrando que a fixação é a transformação do nitrogênio gasoso em amônia, a fixação biológica. Essa fixação biológica, ela é realizada por algumas bactérias e por algumas cianobactérias. Não são todas as bactérias que têm essa capacidade e nem tampouco todas as cianobactérias, mas sim aquelas que apresentam uma enzima
chamada nitrogenase. É essa enzima nitrogenase que capacita essas bactérias e algumas cianobactérias a realizarem a conversão do nitrogênio gasoso em amônia. Essas bactérias e cianobactérias, elas podem ter vida livre, muitas delas, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. As cianobactérias têm uma predominância no ambiente aquático, as bactérias, por sua vez, podem ocorrer em vários ambientes diferentes. E também essas bactérias e algumas cianobactérias que fazem esse processo podem viver associadas a outros organismos, como é o caso daquelas que vivem associadas às raízes de plantas. E as plantas que podem conter essas bactérias associadas, ou eventualmente até cianobactérias, são muito variadas. Mas entre elas, a gente cita um grupo que é extremamente importante para a nossa alimentação. E a gente vai fazer essa explicação em breve para vocês. Então vejam, essas plantas com as quais as bactérias e cianobactérias estabelecem uma relação de mutualismo podem ser, por exemplo, plantas pteridófitas, podem ser eventualmente até briófitas, ou gimnospermas ou angiospermas. Então tem muitas plantas com as quais há essa relação de mutualismo entre os seres que fixam o nitrogênio e os vegetais. Porém, como eu disse antes, o grupo que a gente mais usa como exemplo no ensino médio é a associação de uma bactéria fixadora, chamada Rhizobium, com as plantas chamadas de leguminosas, nas quais as bactérias formam nódulos. Esses nódulos são pequenas bolinhas, também chamadas de nodosidades. Na realidade, é como se fosse uma colônia dessas bactérias fixadoras que se formam nas raízes. Pois bem, o grupo que a gente destaca de plantas é o grupo das leguminosas, como o feijão, como a soja, a ervilha e outras plantas que fazem parte deste mesmo grupo. As plantas leguminosas, elas têm esse nome porque apresentam um fruto em forma de vagem. E esse fruto em forma de vagem, como é o caso do feijão, ainda na vagem, como é o caso da soja ou da ervilha ainda na vagem, muitos de vocês já devem ter visto essas estruturas que a gente aqui está denominando de vagem. Então, as plantas que apresentam o fruto em forma de vagem são chamadas de leguminosas. E esse grupo, ele é um grupo que tem vários representantes, como esses que eu citei nos exemplos, que são utilizados na dieta humana. Por isso, para pensar. Se essas plantas, elas são utilizadas na dieta humana e elas apresentam nas suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio, então essas plantas, elas têm uma capacidade maior de produzir aminoácidos, porque os aminoácidos eles fazem parte das proteínas. E se produzem mais aminoácidos, consequentemente vão ter um teor mais elevado de proteínas. Daí talvez você entenda um fato que é amplamente divulgado pela mídia. Quando alguém tem a intenção de substituir a proteína animal pela proteína vegetal, qual é o grupo de plantas mais indicado para isso? É o grupo das leguminosas, tanto que a gente ouve falar de carne de soja, não é? De leite de soja, que a gente sabe que são alimentos ricos em proteínas, ok? E não são, claro, verdadeiramente uma carne e verdadeiramente um leite, esses produtos que são feitos a partir da soja, uma vez que a soja é um produto vegetal, ok? Pois bem, aí aqui você pode observar nessa figura, nessa sequência de imagens que eu vou mostrar para vocês, como que se formam esses nódulos nas raízes das plantas leguminosas. Vejam, na primeira figura, no primeiro desenho, você vê ali um pelo absorvente sendo invadido pelas bactérias. Então as bactérias, que são as bactérias Rhizobium, elas são bactérias flageladas, como você pode ver no desenho. Elas entram na raiz da planta por meio dos pelos absorventes, que são estruturas que facilitam a absorção de água pelas plantas. Em segundo, o que ocorre? Essas bactérias elas se instalam nas células das raízes da planta e começam a proliferar, começam a se dividir, a se reproduzirem da forma mais comum, que é a reprodução assexuada, que esses seres realizam, a cisciparidade, a famosa cisciparidade, bipartição ou divisão múltipla.
divisão binária, perdão. E aí o que acontece? A planta, ao invés de combater essas bactérias, a planta ela começa a proliferar suas células de maneira mitótica e começa a formar várias células do mesmo tipo, várias células de raiz, e esse aglomerado, esse conjunto de células de raiz, forma como se fosse um tumor, que a gente chama de nódulo. E ali dentro das células que formam esses nódulos ou tumores, nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio, como a gente pode ver pela figura. Perceberam? Então a planta ela é invadida, as bactérias fazem a divisão binária, que é a cisciparidade, as células da raiz se multiplicam e nós temos ali uma relação mutualística entre a bactéria e a planta. A bactéria vai fornecer para a planta o nitrogênio na forma de amônia, porque a bactéria é capaz de tirar o nitrogênio que está no ar presente no solo e transformar esse nitrogênio em amônia, porque essa bactéria tem a enzima nitrogenase. E a planta, por sua vez, vai fornecer substâncias orgânicas, alimento para as bactérias sobreviverem. Tipicamente, então, uma relação mutualística de benefício mútuo e importante, muito importante para ambos os envolvidos, tanto a bactéria quanto a planta, nesse caso leguminosa. Numa foto, a gente pode observar esses nódulos como verdadeiros tumores nas raízes da planta, porém tumores que a gente consideraria benignos pela presença ali das bactérias fornecedoras de nitrogênio para a planta. Então essas são as três formas de fixação: a fixação física por relâmpago, a química por meio da produção de adubo e a biológica por meio das bactérias e cianobactérias fixadoras, como por exemplo a Rhizobium, que é a mais conhecida entre todas as bactérias fixadoras. No segundo evento, na segunda etapa do ciclo do nitrogênio, lembrando que essas etapas elas não têm uma ordem para ocorrer, elas ocorrem simultaneamente na natureza, nós temos a nitrificação. O que vem a ser a nitrificação? A amônia, que é produzida das formas que a gente falou anteriormente, pelas três maneiras de fixação, essa amônia ela vai ser convertida em nitrito e posteriormente o nitrito vai ser convertido em nitrato. E essa conversão ela se dá principalmente pela ação de um grupo de bactérias quimiosintetizantes que são capazes de utilizar a energia que essas reações químicas liberam. E com essa energia, essas bactérias são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então vejam, repassando para ver se ficou claro. As bactérias fixadoras, elas convertem o nitrogênio em amônia. Essa amônia ela pode ser fornecida diretamente para a planta ou ela pode ir para o solo ou para a água, uma vez que existem bactérias e cianobactérias fixadoras de vida livre. Essa amônia presente no ambiente, ela pode ser absorvida por bactérias nitrificantes e convertida em nitrito. E esse nitrito vai ser liberado por essas bactérias. Esse nitrito, liberado pelas bactérias que fizeram a conversão da amônia em nitrito, esse nitrito pode ser absorvido por um outro grupo de bactérias e transformado em nitrato. E como a gente vai ter a oportunidade de observar pelas equações que eu vou mostrar para vocês, sem necessidade da gente decorar a equação, tá? Mas pelo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que são reações que liberam energia. E, consequentemente, essa energia pode ser utilizada pela bactéria para a produção de seu alimento. Por isso elas são bactérias autótrofas quimiosintetizantes. Vamos reforçar isso por meio das equações. Agora não se preocupem em decorar as equações, tá? A primeira etapa desse processo, que é a transformação de amônia em nitrito, ela se chama nitrosação. E o grupo de bactérias que realiza esse processo é do gênero Nitrosomonas. Essas bactérias, elas oxidam a amônia, convertendo a amônia em nitrito, água e hidrogênio. E essa energia que foi liberada na forma de ATP é o que interessa para essas bactérias, ok? Então esta conversão realizada pelas bactérias transforma a amônia em nitrito. Esse nitrito, a água, os hidrogênios são liberados pela bactéria no ambiente e ela guarda para ela a energia que foi liberada nessa reação exotérmica, como você vê. Essa substância, o nitrito que foi liberado por essas bactérias, vai para o solo ou vai para a água, depende de onde essas bactérias vivem.
Um outro grupo de bactérias do gênero Nitrobacter vai realizar agora a chamada nitratação. No que consiste a nitratação? Consiste também numa oxidação, que é a oxidação do nitrito, até o nitrato, que essas bactérias liberam, porque o que interessa para elas nessa reação é a energia que foi liberada nessa transformação. Essa energia, tanto liberada pelas nitrosomonas quanto a obtida pela Nitrobacter, essa energia ela vai ser utilizada para converter gás carbônico e água em glicose mais oxigênio. Olhando para essa equação, alguém pode falar assim, ô Roma, mas me parece que essa equação aí é a equação da fotossíntese, não é? A fotossíntese, a gente fala que ela é resumida pela equação gás carbônico mais água, dando glicose mais oxigênio, igual a essa que você colocou aí. Sim, mas vejam a diferença entre a fotossíntese e essa que você está vendo, que é a quimiossíntese. Nessa equação que você está vendo, ela representa a quimiossíntese por quê? Porque a energia que está sendo utilizada para a produção da glicose é uma energia que foi proveniente de reações químicas e não uma energia luminosa que teria sido absorvida pela molécula de clorofila. Percebeu a diferença? Então, essa equação, nesse caso específico, representa a quimiossíntese. Se a gente tivesse um contexto de que a energia utilizada nessa mesma equação fosse a energia luminosa, aí então esse processo se chamaria fotossíntese. Deu para entender? Portanto, repassando o que nós vimos até agora. O nitrogênio presente na atmosfera, ele pode ser convertido em amônia. E isso pode ocorrer de várias maneiras, entre elas pela fixação biológica. Essa amônia ela vai parar no ambiente e no ambiente ela pode ser convertida em nitrito e posteriormente em nitrato. Essa conversão de amônia em nitrito e nitrato é a chamada nitrificação. A primeira etapa é a nitrosação e a segunda etapa é a nitratação. E dessa forma, como você viu, a natureza então tem disponível o nitrato para que as plantas possam absorver esse nitrato e com esse nitrato as plantas possam produzir as suas moléculas orgânicas nitrogenadas. E essas moléculas orgânicas nitrogenadas, por meio da nutrição, vão passar o nitrogênio para os animais, os consumidores, ok? Bom, pois bem, agora a gente vai falar de um processo, de uma etapa do ciclo do nitrogênio, que é a chamada amonificação. No que vem a ser a amonificação? No que consiste essa etapa? A amonificação ela é considerada a transformação de restos, cadáveres, por exemplo, e também de excretas nitrogenadas, como ureia, como ácido úrico, que os seres vivos, principalmente os animais, eliminam, em amônio. Por isso o nome amonificação. E isso vai ser realizado, esse processo de amonificação, por bactérias e fungos decompositores. Quer dizer, em outras palavras, a amonificação ela não deixa de ser a decomposição que ocorre na natureza, normalmente. Todos os seres vivos possuem moléculas orgânicas nitrogenadas, proteínas, ácidos nucleicos, as plantas têm a clorofila. Todos esses componentes dos seres vivos, quando esses seres vivos morrem ou quando eles excretam, todos esses componentes poderão ser decompostos e essa decomposição gera amônia. E, portanto, essa etapa é conhecida como amonificação. E assim, nós temos amônia disponível para as plantas, porque elas absorvem amônia, e também para as bactérias nitrificantes converterem em nitrito e depois, posteriormente, as bactérias Nitrobacter converterem esse nitrito em nitrato. Então, se vocês perceberem, já ocorreu aí uma ciclagem, né? O nitrogênio ele foi convertido em amônia, essa amônia foi convertida em nitrito, nitrito em nitrato, as plantas absorveram, produziram sua matéria orgânica, o alimento transferiu o nitrogênio das plantas para os consumidores, plantas e consumidores morrem, consumidores excretam e todos esses materiais sofrem decomposição, voltando a formar amônia. E essa amônia pode ser absorvida pelas plantas, pode ser convertida em nitrito, depois em nitrato ser absorvido pelas plantas.
As plantas servem de alimento para os animais, animais e plantas morrem e animais excretam e todo esse material vira amônia. Você percebeu? Já temos um ciclo aí. Só que para fechar o ciclo, o que falta? Falta devolver esse nitrogênio para a atmosfera, de onde ele saiu, lá na primeira etapa, que foi a fixação. Lembra? A fixação foi a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Essa devolução ela é feita numa etapa que nós conhecemos como desnitrificação. A desnitrificação ela é realizada por bactérias que utilizam o nitrato como fonte de oxigênio. Para quê? Para sua respiração anaeróbica. Então, olha que interessante essa etapa chamada desnitrificação, que vai liberar gás nitrogênio para a atmosfera. Vamos exemplificar usando uma bactéria desnitrificante chamada Pseudomonas denitríficans. Essa bactéria ela precisa quebrar a glicose, ela precisa fragmentar a molécula de glicose para obter energia. Mas, eventualmente, essa bactéria vive num ambiente anaeróbio, ou seja, um ambiente sem oxigênio, sem ar, né? Sem oxigênio disponível na forma gasosa, o O2 atmosférico. Aí, então, ela usa o oxigênio do nitrato, veja que o nitrato é NO3, ele tem oxigênio, e isso faz com que a glicose seja fragmentada em gás carbônico e água. Aí, de repente, você vira e fala assim, Roma, quando a glicose é quebrada em gás carbônico e água, não é a respiração? Sim, é o processo de respiração. Só que nesse caso, a gente vai chamar de respiração anaeróbica, né? Por quê? Porque não foi o oxigênio gasoso, o oxigênio do ar atmosférico que foi utilizado, e sim o oxigênio proveniente do elemento nitrato, né? Da substância nitrato. E aqui, claro, se houve a utilização do oxigênio do nitrato, quem sobra? Sobra o nitrogênio. E esse nitrogênio, como a gente colocou, como a gente quis representar para vocês, ele volta para a atmosfera. E isso fecha o ciclo. E claro, nessa quebra da glicose é liberada energia que essas bactérias utilizam para a sua sobrevivência. Então é uma coisa importante, né, para a gente mostrar para vocês. Todas as etapas que foram realizadas por bactérias, as bactérias sempre tinham o interesse de obter alguma coisa para si próprias na realização da etapa. Não vamos ser aqui ingênuos, né? achar que as bactérias fazem isso para o bem da natureza, que as bactérias são altruístas e tal. Não, elas fazem isso porque é uma reação química que interessa a elas. E nessa reação química, elas dão andamento ao ciclo do nitrogênio. Elas compõem dessa forma uma etapa do ciclo desse importante elemento químico. Essas imagens que vocês estão vendo, de uma plantação de arroz à esquerda e de um pântano à direita, elas representam ambientes onde nós encontramos com frequência essas bactérias desnitrificantes, porque são bactérias que vivem em locais onde falta o ar, elas são anaeróbicas, certo? Então esses locais são locais de água parada e essas bactérias, estando nessa água, terão uma disponibilidade de gás e oxigênio muito pequena. Daí, essas bactérias optarem por realizar a respiração anaeróbica, que é aquela que não utiliza o elemento oxigênio, o oxigênio gasoso da atmosfera, e sim o oxigênio proveniente de uma outra fonte, como por exemplo, a gente viu na equação o nitrato. Tá certo? Então esses locais, pântanos, locais alagados, são locais importantes ecologicamente, porque são locais onde ocorre de forma bastante significativa a desnitrificação e desta maneira a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Muito bem, o ciclo do nitrogênio ele pode ser resumido da seguinte maneira. O nitrogênio gasoso ele pode ser convertido em amônia por ação de bactérias e cianobactérias que realizam a fixação. Essa amônia ela pode ser absorvida pelos produtores de maneira direta, ou então ela pode ser convertida em nitrito na nitrosação e depois em nitrato na chamada nitratação, e esse nitrato, por sua vez, é absorvido pelos produtores. É legal a gente reforçar para vocês que entre amônia e nitrato, as plantas que são produtores, elas têm uma preferência nítida pelo nitrato, é uma questão química de afinidade. As plantas preferem muito mais o nitrato do que a amônia,
ok? Então, se a gente pensar assim, planta gosta de amônia? Gosta. E de nitrato? Vixe, de nitrato elas adoram. Dessa forma, o nitrato ou a amônia vão fornecer nitrogênio para os produtores fabricarem suas substâncias orgânicas e por meio da nutrição, essas substâncias orgânicas irão fornecer o nitrogênio para os consumidores. Tanto produtores quanto consumidores fornecerão o nitrogênio para os decompositores e estes, por meio da degradação das moléculas orgânicas de todos os demais seres vivos, vão produzir a amônia como um dos elementos resultantes da decomposição. Vale lembrar que a decomposição gera gás carbônico, água e sais, e entre esses sais, um dos importantes é a amônia. E dessa forma você vê que ciclou, né? Essa amônia pode ser convertida em nitrito, nitrito em nitrato, o nitrato ser absorvido pelos produtores, dessa forma o nitrogênio vai para os consumidores, ambos morrendo ou os consumidores excretando, os decompositores decompõem toda essa matéria orgânica e forma-se novamente a amônia. No entanto, ficou faltando fechar o ciclo com a devolução do nitrogênio para a atmosfera de onde ele saiu. Isso acontece pela ação das bactérias desnitrificantes, que realizam esse processo chamado desnitrificação. O nitrato é utilizado como fonte de oxigênio e o nitrogênio é liberado, uma vez que as bactérias não têm utilidade para todo esse nitrogênio que sobra quando o oxigênio é utilizado. Ok? Aí nós observamos e vamos fazer uma comparação com os ciclos que a gente viu na aula passada, para a gente relembrar como que nós identificamos um ciclo se a gente não souber qual é o elemento que está sendo retratado por meio da figura. Ciclo da água, o que eu falei para vocês na aula passada? Todo mundo usa, todo mundo devolve. Ciclo do carbono, só produtores usam e todos devolvem o carbono para a atmosfera, que é o reservatório do carbono na forma de CO2. Nitrogênio, só as bactérias fixadoras usam e só as bactérias desnitrificantes devolvem, ok? Enquanto no ciclo da água todos usam, todos devolvem, no ciclo do carbono um usa e todos devolvem, no ciclo do nitrogênio só um usa e só um devolve. Entenderam essa diferença? Então é uma maneira de você identificar qual é o ciclo. Meu ciclo do oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio todos usam, mas só os produtores devolvem. E assim você percebe que cada um dos 4 ciclos tem um comportamento diferente quanto a quem usa e quem devolve o elemento para o reservatório natural. Pois bem, para a gente finalizar essa nossa aula de ciclo do nitrogênio, essa importante aula, a gente precisa falar para vocês de uma aplicação prática dos conhecimentos que a gente tem adquiridos aqui na aula hoje, que é a adubação verde. A adubação verde ela consiste em uma maneira que nós temos de substituir a adubação química, essa que vocês estão vendo na imagem. Essa adubação química ela está sendo realizada de forma inclusive inadequada. Os agricultores eles não estão usando os famosos EPIs, né, os equipamentos de produção individual, como luvas, máscaras, botas, né? Eles estão jogando adubo de uma forma aleatória no solo. Dessa maneira, eles podem estar jogando o adubo onde não precisa, deixando de jogar onde precisa e também, claro, se contaminando com esse produto químico, né? Entrando em contato direto com as mãos, de repente os olhos, a boca, o nariz, e é claro, isso tudo é muito danoso para a saúde a longo prazo. Portanto, a adubação química ela tem uma série de inconvenientes, além de, como nós falamos no início da aula, os adubos nitrogenados, aqueles que possuem o NPKS, nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, são adubos geralmente caros e, portanto, elevam o custo da produção agrícola. Nós temos 2 alternativas, então, que consistem em substituir a adubação química. A plantação consorciada, que é a gente fazer o plantio simultâneo de leguminosas e não leguminosas, como é o caso dessa imagem de uma produção onde você nota, né? Por exemplo, suponha que essas árvores sejam pés de laranja e essa plantinha menor entre os pés de laranja seja soja ou feijão. O que a gente pensa que acontece aí? Enquanto a planta maior,
que não é uma leguminosa, só tira nitrogênio do solo, o que essa soja ou esse feijão menorzinho podem fazer? Podem colocar o nitrogênio no solo, né? Por quê? Porque as bactérias que vivem nas suas raízes são capazes de utilizar o nitrogênio atmosférico para produzir substâncias nitrogenadas como amônia. E dessa forma você tem um consórcio, uma união de uma planta que tira nitrogênio do solo com uma que coloca. E desta maneira a tendência é o solo não ficar esgotado nesse elemento químico. Porque, é claro, o esgotamento do solo em relação ao nitrogênio vai fazer com que a produtividade vegetal caia, prejudicando toda a cadeia produtiva. E a outra alternativa que nós temos é a chamada rotação de culturas. A rotação de culturas, ela consiste no plantio alternado de leguminosas e não leguminosas. Para a gente exemplificar uma situação em que é utilizada a rotação de culturas, vamos imaginar uma área, um quadrado que a gente divide em uma área quadrada que a gente divide em 4 quadrantes. Nesses 4 quadrantes a gente faz o plantio num certo período de feijão num, cana no outro, soja no outro e milho no outro. Se vocês pararem para pensar, o feijão e a soja são plantas leguminosas, a cana e o milho não, ok? Então nesse período que o solo ficar com essas plantações, o feijão vai enriquecer o solo com nitrogênio, a cana vai empobrecer, a soja vai enriquecer o solo com nitrogênio, o milho vai empobrecer. Portanto, na próxima plantação, fazemos a colheita dessas plantações e na próxima plantação a gente muda as culturas de lugar, ou seja, passa o feijão para onde estava a cana. Por quê? Porque o feijão vai repor o nitrogênio que foi retirado pela cana. Passa a cana para onde estava a soja. Por quê? Porque a cana vai aproveitar o nitrogênio deixado no solo pela soja. E assim por diante. Passa a soja para onde estava o milho, para que a soja possa repor o nitrogênio que o milho só tirou, e passa o milho para onde estava o feijão. E dessa forma o milho pode aproveitar o nitrogênio deixado pela plantação de feijão. Deu para entender? Então isso é a chamada rotação de culturas. Essas duas técnicas são técnicas que a gente considera de adubação verde. Elas tornam desnecessário o uso ou pelo menos diminuem o uso dos adubos químicos que, além do elevado custo, tem todo o problema relacionado ao ambiente. Lembrando, inclusive, que os adubos nitrogenados, lixiviados, quando chove, eles podem ser arrastados pela água até o leito de rios e lagos. Esses adubos nitrogenados eles podem promover o fenômeno da eutrofização nesses ambientes aquáticos. Então você nota que tem toda uma série de problemas que podem ser ocasionados pelo uso excessivo de adubos no solo. Bom, quanto ao ciclo nitrogênio, é isso. Eu deixo aqui para vocês a tarefa do módulo 5, módulo 5 que está na apostila 2 de vocês. A orientação é que vocês leiam a teoria, da página 302 até a 303, façam a leitura atenciosa, se for o caso assistam o vídeo mais de uma vez, porque tem uma série de detalhes que a gente realmente tem dificuldade para entender, para compreender certinho. Depois façam os exercícios de aplicação, a página 436, eu deixo para vocês aqui o gabarito, os exercícios extras da página 437 e lá na página 310, vocês têm os exercícios propostos, né? Que vocês vão fazer de acordo com a sua lista, branca, amarela, roxa ou foco Enem. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!